pessoal, boa noite. Já já vamos começar. Estamos aí a um minutinho. Já chamei a Gláucia para participar aqui com a gente e para a gente falar um pouco hoje sobre a Bela e a Fera, né? Oi, Yuri. Olá. O pessoal está entrando. Estou aguardando aqui a dona Gláucia chegar. Sejam todos bem-vindos. A Glau está entrando. Oi, Glau. Oi, Edu, Tá me ouvindo? tudo bem? Você está travando um pouquinho. Espera só um pouquinho, deixa eu abrir a porta aqui para melhorar o sinal, calma aí. Tá bom. Bom, gente, eu vou introduzindo um pouquinho, tá? Hoje a gente vai falar sobre a Bela e a Fera, então, aos apaixonados aí, as pessoas que ainda acreditam no amor verdadeiro, vamos falar um pouco sobre esse conto de fadas que ele fala justamente sobre isso, né? Sobre o que é o amor verdadeiro, né? Então, a gente vai falar de bastante coisa interessante hoje. A Glaucia vai fazer toda a parte de contação de histórias, né? E a gente vai mandar bala aqui nas questões da relação com a família, com a mãe, como a mulher se relaciona com o homem e com o seu homem interno, né, que a gente chama de ânimos, que é o elemento masculino na psique feminina, né? E ele é um responsável direto, é um conceito psicológico que responde diretamente pela forma como a mulher se relaciona com os homens, tá? Então a gente fala sobre tudo isso e sobre essas questões de amor verdadeiro. Será que ainda dá para acreditar no amor verdadeiro? Eu acredito que sim, né? Vamos embora. Lau, você está pronta? Eu tô, tá me ouvindo melhor agora? Deu Eu uma te ouço melhorada? bem, mas a imagem tá meio ruinzinha. E aí? Melhorou? Eu consigo ver bem, mas a tua imagem está toda fragmentada. Eu acho que eu vou então para um outro espaço lá onde está o Wi-Fi. Vou ver se melhora, tá? Eu não tô no Wi-Fi. Será que eu pôr no Wi-Fi melhora, amor? Vou tentar no Wi-Fi, calma aí. Fica aí. Vamos lá. Tá bom. Nesse meio tempo, gente, deixa eu ir adiantando uma coisa para vocês. Muita gente não sabe, mas a Bela e a Fera, ela é um conto de fadas que E aí, melhorou? representa um arquétipo. Olha, Glau, a imagem ainda ainda está picotando para mim um pouquinho. Mas eu vou falando aqui um pouquinho, gente, porque assim, esse arquétipo sobre amor, ele tem um mito original, vamos dizer assim, né? Esse mito original é o de Eros e Psique, que muita gente conhece, né? Então, um arquétipo, ele é sempre um elemento. A Glaucia saiu, daqui a pouco ela entra. Deixa eu só concluir essa questão do arquétipo, né? Para quem não sabe, o arquétipo são conteúdos, são elementos, símbolos, conhecimentos, né? Que aparecem durante toda a história da humanidade, toda a civilização, né? Então, estou colocando aqui a Glaucia de volta, eles vão se repetindo ao longo da história, né, em várias formas, né? Agora sim, eu acho que a imagem vai entrar bem, Glau. Então, assim, vai se repetindo várias vezes. Então, a Bela e a Fera é uma forma diferente, é um arquétipo numa forma diferente do que era o mito de Eros e Psique, que é justamente a busca pelo amor verdadeiro, que todo mundo tem, né? Eu sei que a esmagadora maioria aqui vai ser mulheres. Eu vi a minha promoção no Instagram, deu quase 87, 88% só de mulheres que, enfim, interagiram com a publicação, né? Mas para os homens também vale, porque o homem também tem a sua ânima, o seu elemento feminino, né? E que ele também aprende a se relacionar com as mulheres, né? Então, eu espero que vocês consigam tirar proveito disso e entender melhor um pouco sobre amor verdadeiro, né? E sobre essa coisa do amor cortês que aparece muito na Bela e a Fera. E aí, Glau? E aí, vamos? Dá para ouvir agora?
Vamos. Tua imagem está Vamos, fragmentada, mas a gente está te ouvindo bem. Então, tá vamos legal. começar, Gal? Você quer já falar um Vamos, pouquinho tá. da primeira parte da Eu vou. história? Eu vou fazer uma breve contextualização, né? Já que nós escolhemos o dia de hoje, 26 de abril, para fazer essa live, porque é aniversário da Madame Beaumont, que escreveu a versão que chegou mais para nós da Bela e a Fera. Então, nessa pegada histórica, eu vou dar uma introduçãozinha, beleza? Vai em Então, frente. quando a gente estuda sobre contos de fadas, normalmente a gente ouve falar do Charles Perrault, que publicou principalmente entre 1695 e 1697. Os irmãos Grimm, que fizeram uma recolha, né, bem completa. E o Hans Christian Andersen, que trouxe assim mais refinamento, cenários deslumbrantes da Dinamarca e sofisticou bem os contos de fadas. Mas a gente pouco ouve falar da participação das mulheres. Então, olha só. Aliás, contos de fadas é um rótulo que foi criado por uma mulher, a Madame d'Aulnoy. E a gente tem, então, eu estou falando mais de França, século XVII, século XVIII, as preciosas, que é uma denominação que foi usada pela primeira vez em 1654. Se chamavam os escritores dessa maneira pelo seu jeito peculiar de conseguir transformar a realidade e transmiti-la para os leitores, de uma forma, né, assim, mais trabalhada. Então, a gente tem, em 1740, a Madame Villeneuve, que escreveu também um conto com esse nome, A Bela e a Fera. Mas era muito mais longo. E tinha a origem da fera, a origem da Bela, para depois chegar no encontro. E pasmem, a Bela e a Fera são primos, tá? Mas isso pode ficar para uma outra live, certo? Nesta versão dela, o comerciante rico tem 12 filhos. Em 1756, então, a Madame Villeneuve escreveu em 1740 e a Madame Beaumont, que faria 310 anos hoje, escreveu em 1756 essa versão que chegou mais para nós com as antologias. Nesta versão, o comerciante tem 6 filhos. Essa questão dos filhos eu vou deixar para o Edu, que ele vai trazer uma outra versão mais ancorada na mitologia, porque lembrando que o que a gente está falando aqui não tem uma autoria certa, é difuso, né? Que é baseado tanto em mitologia quanto em contos populares e em diversas culturas esses contos têm aí uma interligação. O que eu vou fazer é uma contação de histórias, quer dizer, eu não vou ler, mas eu tenho um pano de fundo ao qual um cerne ao qual eu sou fiel. E então, eu vou ler deste livro aqui, que eu já tinha colocado nas chamadas que a gente fez para essa live, que é o livro da Susana Ventura e Cássia Leslie, aliás, um livro maravilhoso, com cuidado, sim, impressionante. Eu fui no lançamento do livro, janeiro de 2020, e me apaixonei. Então, é a versão que está aqui, ela faz uma vasta pesquisa sobre as escritoras francesas século XVII e século XVIII. A maioria das mulheres que escreveu nessa época, elas ficaram conhecidas ou sob esse rótulo maior das preciosas, ou vinham com o pseudônimo Madame XY, ou escreviam com nomes masculinos, tá bom? Então a gente faz aqui uma homenagem a ela, né, a Madame Beaumont e as mulheres escritoras. Beleza? Dito isto, posso começar a contação, Edu? Que aí depois você vai pontuando? Então tá. Mais um detalhe, gente, importante, antes de começar. Esses contos não eram originalmente escritos para crianças, tá? Tanto que eles têm alguns detalhes bem sombrios. É só quem viu a nossa live, da Chapeuzinho Vermelho, lembra bem. Eu acho que é mais sinistro do que esse, bem mais. E quem não viu, tem que ver, né? Há uma tendência, ou houve uma tendência, a uma higienização e suavização desses contos.
E sobre esse assunto, eu lembro de uma live que eu assisti com um grande mestre dos cordéis, estudioso e também cordelista, Marco Aurélio, em que ele foi questionado sobre isso. Mas esses contos não são politicamente corretos. E o Marco Aurélio respondeu mais ou menos assim, estou parafraseando, que eles são, na verdade, simbolicamente potentes e importantes. Então, guardem isso, o politicamente correto com simbolicamente potente. Eu tenho certeza que isso Edu vai explorar bastante, certo? Com certeza. Bom, para a gente começar a história, a gente precisa respirar, tranquilizar-se, estar presente para que a história cumpra o seu papel e encontre dentro de você os ecos, que ela ressoe, que ela toque a sua humanidade, que ela transcenda. Então agora a gente faz aquele combinado, lembrando que eu vou fazer um corte, aliás, vários cortes. Essa é a parte primeira, é um pouco mais longa. E quando a gente retornar para a história, a gente faz de novo um para a gente entrar no clima. Beleza? Então vamos lá começar. Era uma vez um comerciante extremamente rico. Ele tinha 6 filhos, 3 rapazes e 3 moças. As moças eram muito bonitas, mas especialmente a caçula era tão especial que era chamada de a Bela Criança. E foi o nome que permaneceu, Bela. As irmãs tinham muitos ciúmes e muita inveja de Bela. Mesmo porque ela era mais dócil. Ela gostava de ler, de estar em família. E as 2 irmãs gostavam de bailes e de luxo. Foram pedidas em casamento várias vezes por filhos de comerciantes ricos, mas elas não aceitavam nada menos do que nobres. De repente, esse comerciante, que tinha diversos navios com mercadorias, soube do naufrágio dos seus navios e ele ficou pobre. A única coisa que lhe restou foi uma casa no campo. E ele não encontrou saída a não ser levar a família para morar lá. E assim buscarem a sobrevivência. As filhas ficaram revoltadas. Onde já se viu elas iam trabalhar no campo com aquela gentalha? Mas Bela, apesar das dificuldades, procurou se adaptar. E tanto trabalhava no campo, quanto fazia os afazeres domésticos e ainda aguentava os insultos das irmãs, que simplesmente não suportavam o jeito da menina. Depois de um ano de duras penas de trabalho pesado, ele recebeu uma carta que um dos seus navios havia chegado ao porto. Então ele precisaria ir até lá para conseguir resgatar mercadorias e, quem sabe, trazer de novo um modo de vida um pouco mais confortável para sua família. As irmãs de Bela foram logo pedindo tiaras e echarpes e vestidos. E Bela, quando perguntada, pediu uma rosa. Ela não se importava com todas aquelas outras coisas. E para não ficar sem pedir nada e depois continuar ouvindo as rudezas das irmãs, ela pediu uma rosa. O pai dela fez a viagem, mas ao chegar lá, havia tantas despesas e processos que ele voltou tão pobre quanto havia ido. No caminho, já chegando perto de casa e feliz porque ia ver os filhos, mas preocupado com a reação das filhas, ele precisava passar por um bosque. De repente, o tempo mudou e um vento muito forte começou a soprar. Derrubou-o do cavalo várias vezes e começou a nevar. Ele ficou desesperado, porque achava que ia morrer de fome ou de frio, ou ser devorado pelos lobos, cujos uivos ele ouvia bem ao longe. Mas eis que, após uma longa fileira de árvores, ele viu uma luz forte. E para lá se dirigiu, pensando que havia, enfim, encontrado um abrigo. Quando estavam caminhando para lá, viu uma estrebaria grande aberta. Seu cavalo, cansado e com frio, já logo entrou e começou a se alimentar. O homem continuou caminhando e chegou à porta de um grande palácio. Ele bateu, ele chamou, ninguém respondeu. Quando ele empurrou um pouco a porta estava só encostada e abriu. Ele adentrou e chegou numa grande sala, com uma lareira aconchegante
e uma mesa posta para uma pessoa, com carnes e vinhos. Ele procurou e não viu ninguém, chamou, mas ninguém aparecia. Ele foi se esquentar então na lareira porque ele estava com muito frio e todo molhado. E aguardou, mas ninguém apareceu. E eis que ele não aguentou de fome, sentou, comeu muito bem. Bom, já um pouco encorajado pelo vinho, ele resolveu caminhar por aquele palácio. Ele viu um aposento tão prontinho, o cansaço era tão grande, tão aconchegante era aquele quarto, que ele entrou e descansou. Na manhã seguinte, acordou e viu que havia um traje seco e limpo ao lado da sua cama. Ele se vestiu e se dirigiu para a mesma sala, na esperança de encontrar alguém para agradecer. Mas não havia ninguém, só havia uma jarra com café quente, um chocolate gostoso, um de jejum. Ele comeu e resolveu então que deveria voltar para sua casa. Ele foi saindo do castelo, estava um dia lindo, a neve já havia passado, um sol, e ele saiu no meio de um canteiro de rosas como ele nunca havia visto, maravilhosas. E lembrou-se do pedido de Bela. Então pegou um ramalhete com algumas rosas e, de repente, ouviu um ruído assustador. Quando olhou para o seu lado, viu uma fera com um aspecto terrível. E a fera lhe disse: seu ingrato, salvei sua vida e ainda assim você rouba as rosas, que é o que eu tenho de mais precioso, pois você vai pagar com a sua vida. O homem se ajoelhou, começou a tremer e disse a ele que não havia feito, senhor, eu não fiz isso de propósito, não fiz para ofendê-lo, eu só queria levar para uma de minhas filhas. A fera então parou e disse: eu não gosto que me chame de senhor, pode me chamar de fera mesmo. Essas suas bajulações, sua imploração, não me interessa nada. Mas já que você disse que tem filhas, então eu vou poupar sua vida se você trouxer uma delas aqui, que venha de boa vontade, para morrer no seu lugar. O homem ficou assustadíssimo. Como? Ele entregara uma das filhas dele para aquele monstro? Mas pensou que pelo menos teria tempo de se despedir da sua família. Antes de partir, a fera deu a ele um baú cheio de moedas de ouro, para que ele não fosse de mãos vazias. O homem chegou, a família estava reunida, e ele olhou para Bela e disse: pegue essas rosas, minha querida filha, pois elas custaram muito caro ao seu desgraçado pai. E contou todo o seu infortúnio. As irmãs, claro, furiosas, disseram que era culpa de Bela. Por que essa snob tinha que pedir rosas para o nosso pai? Agora ele ia morrer. E a culpa era de quem? Da Bela. Bela disse que jamais permitiria que seu pai fosse morto. Ela iria sim para o castelo. Ela não tinha tanto apego à vida e também não conseguiria jamais conviver com o remorso de haver causado a morte de seu pai. Seu pai disse que não. Seus irmãos disseram que iriam lá e matariam a fera. Mas o pai disse que era impossível. A fera era poderosa e havia uma certa magia naquele castelo. Foi impossível convencer Bela a ficar em casa. Então, alguns dias depois, eles partiram para o castelo. O pai e a Bela. Pausa, Du, é com você. Bom, isso como eu estava falando a respeito dos arquétipos, né? Então, todo inconsciente coletivo ele é composto desses arquétipos, desses elementos, desses símbolos, dessas histórias da arte que passa de geração em geração, né? E eu comentava que Eros e Psique é o mito, é a história original disso, porque é o mito que fala sobre o amor, né? É um mito primeiro sobre o amor. Para quem não sabe, o Eros é o deus do amor, justamente, muito conhecido pela figura do Cupido. Só que na mitologia grega, vamos fazer um pouco de justiça a ele, porque ele já é um adolescente, ele é um jovem, e até por isso também a Psique fica tão encantada por ele. E vocês vão ver no decorrer da história alguns símbolos comuns, tá? Por exemplo, as irmãs invejosas da Psique, elas também estão representadas nas irmãs da Bela, tá? E essa coisa do hierogasmos, né? Quer dizer, você oferecer à virgem, né, a um espírito do mal, a um dragão, a um feiticeiro, a fim de estabelecer a paz no reino, né?
Então, de certa forma, se sacrifica a virgindade de uma filha, no geral é a filha, né, ou a própria vida dela, né, para que se estabeleça uma reordem, né, uma reorganização num reino. Que, bem, na verdade, o reino, e todo e qualquer reino que a gente vê em contos de fadas ou mitos, eles são sempre a representação da nossa própria psique, né, do nosso próprio reino psicológico, que é o nosso mundo interno, tá? Então, assim como eu falei na live de Deméter e Perséfone, aqui também tem uma certa questão de rapto, né? Não é aquele rapto de ir lá e roubar a donzela efetivamente, né? Mas há uma ameaça, né? Uma grave ameaça da fera contra o pai, né? Que acaba entregando a filha, tá? Isso é típico, gente, esse caráter de rapto, né? E vocês vão ver isso ao longo do conto, que é o feminino, né? A projeção de uma fase matriarcal, que renega muito o masculino, que animaliza, que vê o homem realmente como um violador, que vê o elemento masculino sempre como violento, ruim, negativo, monstruoso. A psique, o monstro que ela tinha que enfrentar era a própria morte, para que você tenha uma ideia, né? Era o monstro que vinha tomar a vida dela, né? No caso da Bela, é a fera, né? Que é um príncipe encantado, literalmente, né? Mas ele representa esse elemento hostil, né? Que inclusive está na coisa do deflorar, ou seja, né? Do tirar a virgindade, simbolizado na parte do conto onde o pai da Bela arranca a rosa, né? Tem algo inadequado aí do ponto de vista, né, psicanalítico. Aqui a abordagem é junguiana, mas a gente pode puxar um pouquinho para a psicanálise, afinal de contas a psicanálise é o berço da psicologia analítica, né? Então o pai furta a rosa, né? Então ele vai e retira, né? Ou seja, é sempre um elemento masculino meio indiferenciado que aparece nesses contos, nesse tipo de história, né? Ou é um ladrão, ou é um pai que furta alguma coisa. No caso da Rapunzel, o casal também tem que roubar uma planta, né? Que acaba tendo que oferecer a Rapunzel para a bruxa que tranca lá na torre. Tá? Neste caso, a rosa é a virgindade da Bela. Então o pai não pode arrancar, ele não pode tomar. Tá? Não pode ser colhida pelo pai. Né? Tem que ser colhida por outro homem, que evidentemente não o pai. Ou seja, é um mito que fala da perda da virgindade, ou seja, uma espécie de debut. A Bela ela está numa transição de criança para mulher adulta, no aspecto do amor romântico. Então, não é um sexo simbolizado de uma forma dionísica, né? Ou através do Baco, uma forma muito sexualizada. Não, está lá numa flor. Aquele termo antigo de deflorar a mulher, né? Quer dizer, ela vai perder a virgindade. Né? Literalmente um símbolo do próprio órgão feminino. Tá? E a gente vai ver aí na sequência que a Bela ela ainda está muito presa, ela é muito arraigada ao pai enquanto referência masculina. Ou seja, do que a gente está falando? Do complexo de Édipo. Então ela vai ter que fazer essa transição a partir, né, de arrancar a rosa, onde o pai dela tem que entregá-la à fera, né, é que ela vai justamente fazer essa transição. Ela vai acabar projetando o amor que ela tem ao pai para a fera. Só que ela vai ter que fazer essa diferenciação, tá? E até porque nos dois casos, mesmo tratando da fera ou do pai, ela está contornando convenções sociais. A pobreza pela qual o pai está passando, que é inaceitável do ponto de vista das irmãs, que assim que ele sai, elas querem joias, elas querem presentes caros, porque surgiu uma oportunidade de ele fazer dinheiro. Enquanto a Bela, que é muito humilde, pede o quê? Pede uma rosa, tá? Não é de se admirar, gente, que nas versões modernas desse conto, a Bela apareça como uma personagem intelectualizada, inteligente, muito articulada, que sabe o que quer, bem posicionada. Isso não é só empoderamento feminino moderno, como a gente fala, não. A Glau falou no começo da live. São personagens criadas por mulheres do século XVIII. Né? Isso sim a gente pode chamar de um grande empoderamento. Então, as mulheres estavam escrevendo, produzindo,
trabalhando num período que era absolutamente patriarcal. Né? Então, não é de se admirar que elas tenham criado personagens como a Bela, né? Que vocês devem lembrar das versões da Disney, o quanto ela fica admirada pela biblioteca, né? A fera vai acabar conquistando ela pelo cérebro, né? Até porque ele não tem beleza para conquistá-la. Né? Então, ele vai usando desses instrumentos, né? Ou seja, o conto é um convite tanto para homens como para mulheres para se revisitarem nesses aspectos mais internos, né? Para a gente também quebrar um pouco dessa coisa da beleza, do externo, do exibicionismo, da ostentação, né? Então a mulher ostenta o príncipe encantado, o homem ostenta a sua princesa linda, e os dois são ricos e bem-sucedidos, né? Isso não tem nada a ver com amor, né? Isso tem a ver com poder. Né? E você, para quem acompanha Jung aí, eu vi que tem muito junguiano aí que vem me acompanhar, que vem, aliás, agradeço de estarem acompanhando minha página aí no Insta, né? E a gente sabe que amor e poder são coisas opostas. Jung dizia, um é sombra do outro. Onde um se coloca, o outro sai. Né? Onde há poder não pode haver amor, onde há amor não pode haver poder. Então é um conto que também fala muito sobre isso, tá? Só que a Bela ela vai ter que fazer um processo aí de morte e renascimento. A menina morre para o nascimento da mulher, sexualizada, inteligente, independente, né? Que é um dos objetivos de Bela, né? Mas ela também vai, vocês vão ver aí ao longo da história da Glauca, ela vai cultuar uma certa culpa, né? Porque ela tem que justamente fazer essa transição, tá? Mas é isso. Vamos em frente aí, Glau? Ou você quer fazer algum comentário? Não, vamos nessa. Depois no final eu falo mais alguma coisa, mas vamos voltar para a história. A galera, Beleza. todo mundo concentrada de novo e vamos lá. Vamos embora. Bela e seu pai chegam ao castelo. Eles entram e vem aquela grande sala, novamente, preparada para 2 pessoas. Bela logo pensou, a fera quer me engordar antes de me comer. Assim que eles se sentam, houve um rugido, um barulho muito assombroso. O pai treme todo, pensando que o destino final de sua filha caçula havia chegado. E Bela tenta esconder o pavor que sente quando vê a figura horrorosa da fera. A fera se dirige a ela e diz, você realmente foi bondosa em vir até aqui. Mas o seu pai deve ir embora amanhã. Eles saem e Bela fica admirando tanta beleza que havia naquele palácio. Quando ela se depara com uma porta em que está escrito Aposentos de Bela, ela se sentiu ofuscada pela magnificência da decoração do local. Achava que pouco iria dormir, mas assim que adormeceu, sonhou com uma fada que lhe dizia, Bela, o seu ato de bondade, de bravura, será recompensado. Na manhã seguinte, ela conta para o pai o sonho, mas isso pouco aquieta o coração do homem. E ele grita quando precisa se despedir de sua filha. Mas é preciso ir embora. Bela passa, então, 3 meses muito tranquilos pelo castelo. Ela está lá e ela começa até a sentir um pouco de simpatia pela fera. Há uma grande biblioteca que a cativa demais, com livros ricamente ilustrados. E Bela sente, naquela noite, ela comeu com bastante apetite e quase não tinha medo mais da fera, porque ele era tão gentil com ela. Mas ela estremeceu
quando ele lhe disse: Bela, você quer se casar comigo? Só deixa, Edu. Então, gente, esse pedido de casamento ele é bastante simbólico, né? Primeiro a gente tem que dizer, eu vou reforçar um pouco esse sentimento de culpa da Bela, né? Porque ela está indo para a independência. Sair da casa paterna para onde for, né? Ou da casa dos pais, né? Já que os mitos aí, também os contos, eles se confundem. Então, tem que ter irmãos, os outros não têm irmãos, esses têm irmãs, né? O que a Glau trouxe tem 3 irmãos e 3 irmãs, e na versão da Disney ela é filha única, tá? Mas a gente sempre tem que lembrar que a Disney se trata de um desenho, de um produto para criança, eles vão suavizar e açucarar o máximo possível, então aquilo se torna uma coisa inadequada, né, para uma criança, tá? Então, de primeiro, eu quero já puxar esse paralelo com as irmãs invejosas, né? Essa coisa da competição, da rivalidade tipicamente feminina, né? Onde uma mulher ela consegue um namorado legal, ela tem conquistas profissionais importantes, ou ela tem uma família bacana, ou ela é muito bonita, né? E ela começa a despertar a típica inveja feminina que entra naquela competição. A Bela tem isso dentro de casa através das irmãs, assim como a Psique tinha também. São as irmãs que envenenam a Psique contra Eros e faz com que o Eros fuja dela. Ou seja, o amor foge, porque ela vai escarafunchar lá, porque o Eros faz ela prometer que ele vai ficar mascarado, que ela não pode saber sua real identidade, e ela vai lá com toda a curiosidade, né, com todo o cuidado à noite, né, levantar o véu que cobre o rosto dele, né, sem querer ela se espeta numas setas de Eros, é aí que ela fica super apaixonada por ele mesmo, mas ele fica muito bravo com ela porque ela quebra a promessa e ele sai lá voando e ela vai passar o resto da história o quê? Atrás dele, literalmente, atrás do amor, tá? Então, isso é tão arquetípico que toda mulher, ao me ver nesse instante, nesta live, ou quando você estiver assistindo esse vídeo, sabe exatamente do que eu estou falando, né? Dessa competição feminina que às vezes acontece no trabalho, na própria casa, por onde vai, tá? O que isso representa, tá? Na verdade, as irmãs é um pouco do aspecto matriarcal, né? Da mãe que não quer que saia de casa, né? Eu estou falando aqui de um pouco de complexo materno, né? O complexo de Electra, né? Quer dizer, aquela mãe galinha, aquela mãe aranha que não quer que as filhas despertem, que não quer que elas saiam de casa, né? Então, tudo que é fora, ou todo genro potencial, vai sofrer críticas terríveis dessa mãe, né? É um ambiente que a mãe cria dentro do lar, em que o homem ele é visto como hostil. Por quê? Porque, no geral, a mãe teve um casamento desse tipo, né? E muitas vezes o pai ele não é bonzinho, como é retratado na história da Bela e a Fera ou em outros contos de fadas, né? Geralmente é um pai ausente, é um pai ladrão, é um pai que está fora dos padrões morais aceitáveis no geral, tá? Então, por isso que a gente vai se desenhando aqui o que a fera efetivamente representa no conto, né? Esse homem animalizado, né? Que a mulher internaliza através de um arquétipo que a gente chama de ânimos, né? Então, o fato da Bela estar saindo de casa, ela está indo para o enfrentamento disso, né? Então, ela vai lá tirar a prova dos 9. É a aventura da heroína começando. Saiu dos mimos da casa paterna, saiu da segurança, saiu do comodismo, né? Para se aventurar na sua própria o quê? Individuação. O que é individuação? Tornar-se indivíduo, tornar-se único, né? Um dia eu vou fazer uma live só sobre individuação. Mas assim, a gente tem que entender nesse momento que a individuação é um processo de autoconhecimento, onde a Bela está rumando para se tornar ela mesma, né? E não aquilo que a família espera ou que a sociedade espera dela, né? Então, é nessa aventura que ela vai encontrar o príncipe. E aí sim ela vai ter a oportunidade de ressignificar esse ânimo. Ou seja, o homem que toda mulher carrega dentro dela. Os aspectos masculinos que a mulher vai conhecendo através dos homens e ao longo da sua vida, ela vai internalizando conceitos do que é o masculino, do que é o homem, né? E muitas vezes, como eu falei, por vir de um lar onde é pintado o homem sempre como violento, como violador ou como enganador, ela vai carregar um ânimo certamente animalizado, tá?
o pedido de casamento, então, da fera, o que, que ele representa para Bela? O enfrentamento dessa própria projeção, o enfrentamento desse próprio ânimos. Tá? Por isso que ela está relutando. Aceitar esse casamento seria aceitar efetivamente aquilo que veio de casa, né? Não faça isso. Né? Você vai cercear a sua independência, você vai cercear a sua liberdade por causa de um homem mau, de um homem vil, que evidentemente está muito claro ali na vigor da fera, pelo menos até esse momento, tá? É por isso, gente, que muitas mulheres evitam hoje em dia, e eu já tive isso muito em consultório, mulheres que têm uma certa resistência ou até evitação a ter compromissos sérios, ou até casamento com homens, né? Então, de certa forma, esse ânimo muito radical, muito agressivo, então a fera mora dentro da mulher. A grande realidade é essa, né? A história da Bela e a Fera é o ego, ou seja, a própria pessoa, o próprio indivíduo entrando em contato com esse lado animalizado, né? Então elas acabam projetando isso em qualquer homem, então todo homem não serve, porque todo homem é potencialmente violento. Então a mulher também se protege ali numa couraça ali de racionalidade, né? E fica se protegendo disso. No geral, são mulheres também muito agressivas, principalmente com os homens. Há uma grande desvalorização dos sentimentos, tanto dos próprios sentimentos, da vida sentimental, preferem carreira, não pensam em casamento, né? Ficam focados só no aspecto racional da vida, às vezes até uma homossexualidade sintomática, entre os problemas. Tá? Homossexualidade sintomática é aquela que não é estrutural. Tá? A pessoa vinha num processo de heterossexualidade e de repente ela vira a chave. Né? Nem sempre isso é sair do armário. Tá? Às vezes também existe uma homossexualidade que aparece como sintoma e não da estrutura daquela pessoa na personalidade. Tá? Eu não vejo nenhum problema na homossexualidade estrutural, tá? Que faz parte da personalidade do indivíduo. Aquela pessoa é gay. Mas a sintomática é o que demanda atenção. Né? Por que está acontecendo? Né? E se essa pessoa realmente vai se tornar homossexual ou algum processo que está ocorrendo e que merece uma atenção. Mas eu quero reforçar que não é doença. Tá? Glau. Beleza, vamos voltar para a história então, gente. Bora lá. Bela ouviu, muito surpresa, o pedido de casamento da fera, mas com toda sinceridade, ela precisou recusar, embora tivesse medo da reação dele. Mas ele somente suspirou e virou as costas. E assim o tempo foi passando. E Bela tinha mesmo tempo de muita tranquilidade. O palácio era muito bonito. Ela tinha a biblioteca à sua disposição. O que a incomodava de fato era que toda noite, no jantar, a fera fazia a mesma pergunta e Bela lhe dava a mesma resposta. Um dia, Bela foi se entristecendo com essa petição, com esse ritual. E disse para a fera que ela sentia muito, mas ela nunca poderia ser a esposa dele. Que ele deveria se contentar com a amizade dela. Ela lhe tinha afeição, ele era tão gentil. Ele dizia que não era inteligente, espirituoso. E ela dizia que isso não importava, ele era muito agradável. A fera olhou para ela com tristeza e concordou. Talvez eu deva me acostumar com isso. O fato é que eu a amo cada vez mais e não posso viver sem você. Então quero que você prometa que você não vai me deixar nunca, porque senão eu vou morrer. Mas Bela, que havia ganhado da fera um espelho mágico em que ela pedia para ver o que ela precisava naquele momento, se lembrou de que havia visto lá o seu pai, sozinho e muito doente. Sim, os seus irmãos estavam no exército e as irmãs tinham se casado. Então uma sombra passou pelos olhos de Bela. E a fera, então, olhando para ela, perguntou o que a afligia.
E ela disse que tinha muita saudade de casa, estava muito preocupada com seu pai e que queria estar com ele, mas que não queria nunca magoar a fera. A fera disse que ele é que jamais iria magoá-la. Então, ele falou que iria permitir que ela voltasse para casa, mas ela deveria prometer que em 8 dias estaria de volta ao palácio, senão ele morreria certamente. E ele deu a ela um anel e disse que era só depositar um anel sobre a mesa que ela estaria novamente no palácio. Bela, então, foi para o seu quarto tão esperançosa. Adormeceu e, no dia seguinte, qual não foi sua alegria quando ela acordou em sua casa? Seu pai gritou de alegria. Ela chamou suas irmãs e percebeu o quão infelizes elas estavam. E quando Bela contava o que ela estava vivendo, os ciúmes e a inveja das irmãs aumentava cada vez mais. E elas resolveram então bolar um plano para que Bela ficasse lá com eles e não voltasse para aquela vida boa que ela estava levando. Ela não merecia isso. Elas sim mereciam ser felizes. Então, quando chegou no 8º dia em que Bela deveria retornar para junto da fera, as irmãs, tão fingidas, gritaram, berraram, choraram e, Bela não teve saída, ela resolveu ficar mais um pouco. Mas na 10ª noite, Bela teve um sonho. A fera estava caída na relva, inconsciente, e parecia tão enfraquecida. Bela então acordou sobressaltada e imaginou quão grata ela estava sendo com aquele que só a havia tratado com gentilezas. Então ela resolveu que voltaria para o palácio. Então, depositou o anel sobre a mesa. E, na manhã seguinte, ela ficou muito contente quando percebeu que estava de volta ao palácio. Edu, é com você. Vamos lá. Bom, esse retorno da Bela para o lar é justamente um retorno a essas projeções matriarcais reprimidas, como a gente chama. Mas, assim, nem todo mundo aqui é indiano psicólogo, então eu vou simplificar, tá? As irmãs, como eu falei, elas representam essa mãe devoradora, né, sugadora, que não quer que saia, que põe o homem lá como vilão, como monstro. Esse retorno da Bela é justamente para essa confrontação, né? Então, primeiro ela entra em contato com esse ânimos. E aí ela se encontra, enquanto a fera está na sua forma animal, ou seja, o ânimos da Bela na sua forma animal, ela está nesse estado inconsciente de servidão, de subserviência, né? Ela acha conscientemente que ela está ajudando a família, que ela está ajudando o pai, que, de certa forma, ela está sendo heroína da redenção da família. Só que isso está custando a Bela exatamente esse estado de servidão. Justamente para uma personagem que valoriza tanto o conhecimento, valoriza tanto a inteligência, valoriza tanto a liberdade, né? Então ela precisa sair, né? Então realmente ela precisa ressignificar isso tudo dentro dela. Então ela precisa partir para quê? Para um enfrentamento dessa inveja das irmãs. Quando a mulher parte para esse enfrentamento da inveja alheia, seja das irmãs, seja da mãe, né? Seja de amigas, de colegas de trabalho, ou das inimigas, como o pessoal costuma dizer, isso é um convite ao amadurecimento, ela tem que amadurecer. O que é esse amadurecimento? Sair desse estado de servidão que ela tem dentro de casa, que é uma servidão emocional, vamos dizer assim, né? Onde ela tem que rezar exatamente a cartilha da família e acreditar nas crenças da família, naquilo que a família quer que ela seja e naquilo que a família quer que ela acredite, tá? Então, esse é um pouco do estado de servidão que se repete no castelo. Como? De uma menina que está à mercê de um homem animalizado, e que tem poder sobre ela, e que tenta seduzir e casar com ela o tempo todo. Só que, como eu falei para vocês, por que a Bela não quer casar com a fera? Porque ela representa
todo o mal que já foi dito a ela, que já foi representado a ela, né? Então, ela também tem que sair um pouco dessa coisa da esposa vítima, né? Porque esses aspectos matriarcais colocam sempre o homem como vilão e a mulher como vítima, tá? E, na verdade, ela precisa da própria experiência, né? Da própria vivência para determinar se ela é uma vítima ou não, ou se o companheiro dela vai ser um algoz ou não, tá? Quando a gente vê a fera falar, se você for embora, eu vou morrer, né? Isso me lembra muito justamente o que? As relações abusivas. Os homens que de fato são animalizados. Homens que de fato são violentos. Então, eles usam, eles abusam daquela mulher, fazem dela gato sapato. Quando a mulher resolve botar o pé na rua, ele vira uma fera chorona. Né? E se você for embora, eu vou morrer. Né? E vejam que coisa maluca, porque às vezes esses homens vão às vezes de fato. Né? Há suicídio, não há só as agressões e os feminicídios contra essas mulheres. Esses homens muitas vezes se matam, matam os filhos, se suicidam junto com os filhos. Né? Esses homens estão de fato animalizados à mercê dos próprios instintos, né? E confundindo esses instintos de sexualidade e de agressividade com amor. Por isso que esse amor, entre aspas, dele tem esse caráter tão possessivo. Então, essa mulher me pertence. Né? Às vezes eles matam um novo namorado ou um novo companheiro dessa mulher, porque fica exatamente aquilo. Se ela não me pertence, então ela não vai pertencer a ninguém. Né? Tamanho sentimento de posse que ele tem. Agora, na história, a gente tem que entender que o principal estado de subserviência, de servidão, né, vem da própria Bela, ou seja, da própria mulher, do próprio interior. Ela que está se colocando, né? Ela ainda não conhece a fera, né? Ela deve conhecer isso. Né? Então, o que eu falo para vocês, gente? A consciência feminina tem que estar muito alerta, tá? Porque às vezes vocês estão no estado de subserviência, de servidão, e não percebem. Vocês acham que estão vivendo, só que vocês muitas vezes estão nesse estado de servidão ou da família ou do casamento. Né? O que a gente tem que entender e diferenciar? Cada indivíduo é único. Uma relação só se sustenta saudável a partir da preservação das individualidades. Né? Então, as duas partes, os dois cônjuges, eles têm que manter uma individualidade, eles têm que ser eles próprios. Né? A Bela jamais poderia, vamos dizer, se suicidar simbolicamente, se tornar uma mulher tipo bibelô, que faz tudo o que o marido manda. Se ela fizesse isso para agradar a fera ou a família, ela jamais seria feliz. Né? Porque era uma mulher que era intelectualizada, que tinha fome de conhecimento, né? E que tinha fome de liberdade. Tá? Eu diria para vocês que essa é a fábula moral que está oculta na história. Tem uma fábula moral que é evidentemente muito óbvia, né? Mas eu diria que a fábula moral oculta é exatamente essa. É o casal poder se preservar na sua individualidade. Tá? Então, isso, gente, explica o conflito com a própria fera. É o conflito interno que ela tem. Ou seja, daquilo que ela introjetou, que ela trouxe para ela do masculino e que ela passa a ver na fera. É muito fácil ver num homem que está literalmente transformado num animal. Tá? Evidentemente que na vida real, a mulher não vai ver um homem na sua aparência animalizado, mas vai entendê-lo como animalizado. E muitas vezes pode ocorrer o fato desse homem não ser desse jeito, mas a mulher enxergá-lo desta mesma forma. Tá? Então ela vai ter que começar a confrontar os sentimentos que ela está começando a nutrir, que são da Bela, que são verdadeiramente da Bela pela fera, com aquilo que ela aprendeu, né? Com aquilo que ela absorveu da mãe, das irmãs, enfim. Né? Isso faz, para facilitar, aí entra o mecanismo psíquico. Ele faz o quê? Põe um conflito fora, está externo à pessoa. Né? Fica ou não com a fera, aceita ou não o pedido de casamento. Né? Esse conflito que quando está externo, ela consegue enxergar melhor. Né? E aí sim poder tomar uma decisão e com isso aprender com o próprio conflito e crescer. Né? Mas para a gente entender melhor, a Gló vai ter que continuar e concluir a história. Ainda bem que você não deu spoiler, já estava me preocupando. Vamos lá, gente. Então agora vamos para a última parte, tá bom?
Foi com muita alegria que Bela então percebeu que havia acordado no palácio. Ela se arrumou toda e passou o dia à procura de Fera. Fez as refeições e começou a ficar muito preocupada quando, perto da hora do jantar, quando a Fera sempre vinha falar com ela, não apareceu. Ela saiu em desespero para aqueles corredores imensos e à procura e gritando. Quando se lembrou do sonho, saiu, se dirigiu ao jardim e encontrou a Fera caída, inconsciente, parecia agonizando. Ela foi ao lago próximo e jogou um pouco de água no rosto da Fera. Fera abriu os olhos e disse que estava tão triste, pois Bela havia esquecido da sua promessa. Então ele resolveu que iria morrer de fome. Mas pelo menos ele tinha a alegria de vê-la mais uma vez. Bela então olhou para ele e disse: não, você não vai morrer. Pois agora eu percebo que não era só amizade que eu sentia por você. Eu não posso mais viver sem você. E nós vamos viver juntos. Eu vou ser sua esposa. Se jogou sobre ele, abraçando. Nesse momento, eu vi fogos de artifício que pipocavam no céu em diversos formatos e cores. Era um espetáculo lindo, e uma música muito alegre, e risadas. E quando olhou, não era mais a Fera que estava lá deitada, mas era um belíssimo rapaz. E ela fitou nos olhos e perguntou: mas onde está a Fera? E ele disse: está aqui, sou eu. Uma fada malvada me enfeitiçou e eu fui condenado a viver sob essa forma monstruosa até que uma moça de bom coração e de boa vontade, livre, quisesse se casar comigo. Então eles deram os braços quando a fada apareceu. Querida, chegou a hora da sua recompensa. E eles foram em direção ao castelo. Quando entraram lá, a família de Bela já estava lá. Seu pai a abraçou com muito afeto. E a fada disse que ela, então, seria uma rainha muito sábia. E olhou para suas irmãs e disse a elas que a recompensa delas também havia chegado. Elas seriam transformadas em estátuas, mas conservariam a consciência e assistiriam, seriam testemunhas da felicidade de Bela, pois a maldade que havia no coração delas era muito grande. Elas só poderiam se livrar dessa forma se realmente se transformassem, o que a fada achava muito difícil. Enfim, Bela e o príncipe se casaram e foram felizes por muito tempo. Só para retomar, gente, olha só. É esse livro aqui, tá? Daqui que eu tirei a história. A Suzana está ainda na live, estava feliz de ver o livro na minha mão, tá bom? A gente é que agradece, porque é um trabalho primoroso. Então, Na Companhia de Bela, contos de fadas por autoras do século 17 e 18, tá bom? É da Florear Livros, tá bom? Edu, é com você. Vamos lá. O que acontece então, gente? A Bela ela faz um processo que a gente chama de realizar a sombra, inclusive entrando em contato com o próprio elemento masculino dela, interno, que é o ânimos. Tá? Nós estamos aqui, eu estou falando de um casamento interno, tá? É um casamento sagrado, como a gente chama, né? Que é da própria mulher com o seu ânimos, assim como o homem tem o seu casamento interno sagrado com a sua própria ânima, né? Então, o que acontece? Ela vai ganhar autonomia para ela mesma e para o relacionamento, podemos dizer assim. A Fera morre de fato, não podemos esquecer disso. Quem sobrevive é o homem, tá? A Fera morre, ou seja, o que morreu no processo eram os aspectos animalizados do ânimos da Bela.
Ela consegue ressignificar todo aquele conceito que foi incutido, empurrado para ela, né? Porque ela descobre no amor verdadeiro que aquele homem, apesar de ter defeitos, enfim, talvez até ser um pouco animal em dado momento, mas ele também não era uma fera selvagem, mau e etc. Né? Ou seja, é um homem na sua forma verdadeira, com as suas qualidades e com os seus defeitos. Aí sim, neste instante, ela consegue ter recursos internos para se relacionar bem com o homem. Aí eu estou falando da mulher real. Vocês, por exemplo, que estão acompanhando, tá? Quando o ânimos deixa de ser animalizado, ela tem mais conhecimento dela própria e desses aspectos masculinos que ela carrega. Então ela tem a oportunidade do quê? De se relacionar com um homem verdadeiro, sem que ela projete nele as coisas que estão nela. Ou seja, ela consegue quebrar, né? Aquele casamento interno foi feito, então ela está mais solta, vamos dizer assim, mais livre para compreender o homem exatamente como ele é, tá? Ou seja, ela quebra todos aqueles aspectos regressivos, maternos, né, que foram incutidos nela. Por que a gente chama de regressivos? Isso é importante de se dizer, tá? Porque o que é uma regressão? Quando a gente é puxado para um outro estágio de vida. Né? Então, vamos supor que a Bela saiu na vida lá, com a fera, foram felizes durante um longo tempo, não para sempre, né? A Glau não falou para sempre. Mas não falei não, falei por longo tempo. Eu suponho que por um motivo qualquer eles tenham se separado, né? Tenham, sei lá, se divorciado. Esse é um momento perigoso, porque ela pode regredir no processo. Então, tá vendo? Esses homens não prestam, são uns animais. Ela volta. Eu vou para casa da mamãe. Lembram dessa expressão muito antiga? Ou seja, volta a ter aquela mesma visão. Ou seja, regride no processo. E para refazer o caminho é muito mais complicado, tá? Então, é o que eu falo, a mulher precisa estar muito bem resolvida internamente com o homem interno. Da mesma forma, o homem também precisa estar muito bem resolvido com a mulher interna. Né? Por exemplo, o grande problema masculino em relação à ânima, fazendo um paralelo aqui com o ânimos da Bela, é erotizar demais. Né? Então, os homens só querem sexo. Por quê? Porque a ânima é erotizada. Né? A mulher ideal que o homem aprende a cultivar dentro de si é a mulher de alta beleza, é a mulher estilo Afrodite, é o peito, é a bunda, é aquele aspecto sedutor, é a mulher bonita, eternamente jovem. Né? Não dá para a ânima ser assim. A ânima é uma mulher, entre aspas, já que né, é um arquétipo, ou seja, um conceito psíquico, né? Mas ela tem que ser sagrada. Eu sempre brinco com os pacientes. A ânima tem que ser velha, ela tem que ser uma sacerdotisa, ela tem que ser uma santa, ela tem que ser a mãe natureza, ela tem que ter esse aspecto sagrado, né? Para a gente entender exatamente como que eu tenho que me relacionar de fato com uma mulher verdadeiramente, e não só com o seu aspecto interno erótico. Né? Nesse caso da Bela e a Fera, a gente tem uma personagem que internaliza o homem animal, né? o pior do homem, né? O seu lado agressivo, o seu lado violento, né? Que é inerente ao homem, a gente sabe que pode ser trabalhado. E, assim, o ânimos ideal da mulher é justamente um aspecto mais erudito, também um homem velho, né? Em que dá esse ar de erudição, de conhecimento, de professor, de sabedoria, também não é um apelo erótico. Né? O ânimos e a ânima, eles têm certos estágios de desenvolvimento. Começam jovens e eróticos e terminam velhos e sagrados, né? A gente pode dizer dessa forma, que é o ideal. Quando esse aspecto interno da ânima ou do ânimos está efetivamente no sagrado, né? Aí a gente está pronto efetivamente para ter um relacionamento verdadeiro, de amor verdadeiro, né? Entendendo o outro como ele é, sem essas exigências sociais de ser bonito, ou de ser rico, ou de ser gostosa, ou de ser isso, ou de ser aquilo. Né? Por isso que a fábula moral da Bela e a Fera é qual? Quem ama o feio, bonito lhe parece. É a prova da nobreza dos sentimentos, né? O amor prevalecendo sobre a atração física. Né? É um conto típico dessa questão do ânimos mesmo. Né? Não vale o príncipe que é rico e bonito como se vende, que seria o marido ideal. Né? O marido ideal, vejam só, estava na fera, que só precisava sair do seu
feitiço, né? Se libertar dos feitiços femininos que o deixaram efetivamente animalizado, tá? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da explanação aqui colocada e dizer, gente, são histórias que são praticamente eternas, vão continuar, Eros, Psique, a Bela e a Fera, Rapunzel, são tantas histórias nesse sentido, e falo para vocês, é por causa disso que o amor verdadeiro continua vivo, né? Se não fossem essas histórias, esse tipo de coisa, provavelmente nós já teríamos matado o amor verdadeiro, que é exatamente isso, né? Um amor pautado na sua incondicionalidade e um pouco na renúncia de si mesmo para poder conhecer o outro e aceitar o outro exatamente como ele é. Uhum. Então, Edu, só para arrematar isso que você falou sobre os contos, né? Tem um tempinho ainda, Edu? Um pouquinho? Tem, Sim? eu acho que tem. Geralmente tem passado de 1 hora, não tem tido problema. Se cair, gente, a gente põe de novo, tá? A gente volta. Sim, não, é porque eu estava, quando pesquisava para a live, vendo a Clarissa Pinkola Estes, que é uma psicóloga junguiana também, e tem esse livro que é um clássico para os contadores e contadoras de história, Mulheres que Correm com os Lobos, e ela fala dessa questão dos contos. Olha só que legal. O poder do conto está em sua essência perene, pois quando é contado, evoca a profundidade da psique. Lindo, né, Edu? Sim. Um conto, quando nos toca, é abrigado em nosso coração, em nosso corpo, algo ressoa, ecoa de seu interior, sendo gerador da essência humana, da vida a ser vivida com sentido pela alma. Então, é isso que eu falei de a história ecoar e ressoar em nós, e para isso a gente precisa permitir. E nós somos uma espécie que precisa da fabulação, precisa da ficção, para os nossos processos psíquicos internos, isso mesmo que o Edu falou. E para terminar, tem um livro que é A Jornada do Escritor, que a gente fala muito da jornada do herói e da heroína, que é do Vogler, que é de 1997, A Jornada do Escritor. Olha só que eu separei. Por isso é que a maioria dos mitos e histórias construídas sobre o modelo mitológico tem o sinal da verdade psicológica. Nossa, achei isso o máximo, porque muitas das histórias, né, a gente vê são, a maioria ou todas, são um recontar dos mitos, dos grandes mitos da humanidade, e essa noção da nossa finitude como seres que conhecem, né, que a gente tem aí um momento também. Então, eu sou apaixonada pelas histórias e sou, assim, um pouco, digamos, suspeita. E eu quero dizer também, Edu, que eu gostei demais dessa interpretação. Aprendi muito, achei bacana, estou muito surpresa. Show de bola, valeu a pena, agradeço. Que bom. A ideia é justamente essa, tá? E certamente a gente não para aqui, igual, vamos fazer outras, né? Vamos fazer a Branca de Neve aí, que foi... Essa live ela foi feita porque a Bela e a Fera foi a mais votada, né? É verdade, eu lembro. Houve assim um pedido, assim, pediram a Bela e a Fera. Uhum. E agora o segundo lugar foi Branca de Neve. Então, eu tenho outros projetos aí, gente, também para os meninos, coitados, que eu comecei essa história de live em março, é só a mulherada, só a Bela e a Fera, Branca de Neve, Cinderela, né? Agora é a vez um pouco dos meninos, os meninos que geralmente gostam bastante de Star Wars. Eu vou fazer uma série de lives aí, já comecei a divulgar no meu canal do YouTube, Psicoflix, está aqui também na minha conta do Instagram, Psi Eduardo Queiroz. Então, me sigam, gente, vai ter mais material, sempre com esse conteúdo, com esse bate-papo que é mais leve, que é gostoso de fazer. Eu tô vendo que vocês acompanharam aí, a audiência não caiu, ela aumentou ao longo da live, isso é muito legal, estou muito feliz. Agradeço muito de vocês estarem aqui a essa hora participando, curtindo com a gente, e certamente vocês vão ter mais material meu e da Glau aí para a gente divulgar, viu? Eu acho que a gente funciona bem como uma dupla assim, não, Edu? Eu concordo. E a pessoa tem gostado. Muito legal o comentário da Suzana Ventura, né? A gente que estuda o período percebe que essas histórias, com muitos casamentos por amor, com autonomia de leitura de ir e vir, etc., traz
compensações simbólicas ao que era a realidade. Fica a dica, hein? Também é uma compensação, né, Edu? Excelente observação, viu? Muito bom. Caramba! É a autora do livro, né? Uma das autoras do livro, isso que eu falei. Gente, muito obrigada, viu? Além de aprender, me divertir, foi muito gostoso. Gosto muito de contar histórias e gosto também dessas análises, dessas reflexões, acho que trazem muito para a gente. É importante que a gente se humanize cada vez mais, transcenda, né? E nós estamos precisando bastante disso. Certo, Du? Tá certo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que não, né? Ou o pessoal está muito tímido, ou a gente foi muito bem, Glau. É que o pessoal está assim, ainda embevecido com tanto talento e conhecimento. Tá bom, gente. Então, assim, a Glaucia Jacu, a conta dela aqui no Instagram, né? Aqui vocês já estão na minha. Jacuque, né, Du? Jacuque, né? O Du é para Jacu, já diria o pica-pau. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, isso aqui vai para o IGTV, eu vou divulgar. É só colocar sua pergunta aí nos seus comentários ou mandar pelo direct, tá bom? Tchau, gente. Obrigadão mais uma vez, um beijo para você. Tchau, pessoal, um beijo para vocês e vamos continuar aí acreditando. Beijo a todos. Obrigada, Edu. Obrigada, galera. Tchau, até mais. Perguntas, mandem. Falem com a gente. Tchau, tchau. Até.